Para de tela. Oiê! E aí, galera? Olá! E aí, pessoal? Estamos começando mais um podcast. O podcast Para de Drama. É isso aí. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho, uma conversa breve, rapidamente, sobre o autor Gil Vicente, importantíssimo, maravilhoso. Na literatura, na história Do do teatro. Lembrando que essa é uma conversa pra gente relembrar um pouco, né, de quem foi o Gil Vicente. Pra quando a gente for fazer uma peça, pra gente lembrar o que a gente ouviu na nossa aula. E é isso. Vamos lá, então o Gil Vicente, ele nasceu em 1465 e ele faleceu em 1537. E ele viveu e fez teatro, enfim, bem na passagem do mundo medieval para o mundo moderno. Ele era um autor português, ele escreveu várias peças para a corte portuguesa, viajou bastante com a corte, só que por conta dessa época, Portugal e Espanha não era junto, mas ele, tipo, o casamento das cortes, essas coisas, então ele escreveu muita coisa em espanhol também. Inclusive, uma das primeiras peças que ele escreveu foi pro filho da rainha. Então, e ele viveu nessa passagem do mundo medieval para o mundo moderno, e você percebe muito disso na obra dele. O mundo medieval, ele traz muito a Igreja Católica, né? Toda essa pressão de seguir os mandamentos, condenar os pecados e todas essas coisas. O mundo medieval é muito teocêntrico, e o mundo moderno, ele é antropocêntrico. Eles começam a pensar mais no homem, nesse centro, né? Mas um pouco também na razão e todas essas coisas. Como principal fundamento, né? Sim, e como ele estava no meio disso, né, da Idade Média e do Renascimento, o movimento que ele segue é o humanista. Ele vive na época do Renascimento, mas ele acaba indo pro humanismo mesmo, né? Outra coisa que é legal falar é que o Gil Vicente, ele era poeta também, né? Então, ele traz muito desse lirismo nos seus textos. E isso dá pra perceber muito. São versos, né? Sim. O Alto da Barca do Inferno é escrito em versos. Ele escrevia as cantigas de trovadorismo. Eu não lembro exatamente como fala. trovadorismo. Falam até que ele era meio músico, assim, sabe? Que ele é músico, ator e encenador, né? Multiartista. E diretor. Ele também dirigia as peças que ele escrevia. Isso é O cara muito fazia legal. tudo. Falam que em Portugal existiu o teatro antes dele e depois dele. Ele trouxe a encenação, né? O cenário para toda a montagem dali em Portugal foi ele que trouxe. Sim, ele é considerado o pai do teatro português, né? E você vê que nas obras dele reflete muito isso, né? Essa divisão dentro dele, do conservadorismo e do religioso. Ele traz muitos questionamentos também e ele faz sátiras. Então, ao mesmo tempo que ele vive nesse lugar onde a igreja está perdendo força, o ser humano está ganhando força dentro disso, ele faz sátiras às pessoas com quem ele convive. Ele usa a religião como uma alegoria, né? Ele não deixa de falar da religião, que foi de um período que ele passou, mas ele usa para mostrar o ser humano e, tipo, como o ser humano pode ser ruim ou bom. Sempre tem a religião de fundo, assim, né? Tipo, pra levar a história. E eu acho muito legal que o Gil Vicente, como ele tá inserido, né, na corte, enfim, ele se aproveita disso pra conseguir algumas coisas que outros não conseguiriam, né? Às vezes ele escreve peças pra corte pra ter algumas vantagens e aí poder encenar, atuar, escrever, enfim, isso é muito inteligente. E ele escreve sobre tipos sociais, né? Entra também nessa história de, tipo, o personagem não tem um nome, ele é o fidalgo, ele é o sapateiro, ele é o onzeneiro. Então, tipo, ele é a profissão dele. Esse personagem de caráter extremamente popular. Exato. E isso se aproxima um pouco com a comédia dell'arte, né? Porque a comédia dell'arte faz isso. São os tipos sociais e aí a pessoa que assiste dá risada e todas essas coisas e nem percebe que, tipo, tá sendo criticada, sabe? O teatro. Porque ele fazia pra corte, ele criticava fidalgo, criticava a igreja. E é muito bom, porque, tipo, eles bancavam isso, Exato. né? Eles bancavam as críticas dele. É muito... E querendo ou não, um teatro que é moralizante, né? É pedagógico até. Sim. Uma coisa, um fato curioso, a Santa Inquisição portuguesa, ela... Não sei se ela começou ou se ela voltou, acho que ela voltou. Em 1536, né? E os textos do Gil Vicente foram censurados. E aí, depois dessa data, né, que eles não sabem direito a data de falecimento dele, né?
E aí eles estimam que é em 1537 porque não teve mais produção. Não teve né? mais produção. Existe até uma questão de que na mesma época viviam 2 Gil Vicente, que alguns historiadores dizem que era o mesmo, que ele também era Ourives, né? Que era o Gil Vicente Ourives e o Gil Vicente escritor, ator, enfim. Algumas pessoas dizem que era o mesmo, né? Era o mesmo Gil Vicente que fazia todas essas coisas, e muitas pessoas falam disso por conta de um texto, eu não lembro exatamente agora qual é, mas que fica muito nítido que ele tinha muito conhecimento sobre a área, né? Assim, as informações são confusas, mas, né, dá pra entender que seria ele sim, porque realmente tá no texto. Ele condena bastante também os vícios da sociedade, né? E ele traz isso bem forte no Alto da Barca do Inferno. Sim. É maniqueísta, né? Tem o bem e o mal. É muito simples, ele separa isso, principalmente na barca. É muita relação do pecado, né? Tipo, isso é pecado, isso não é. Pronto, acabou. Mas então, e é por isso que ele tá bem nesse meio termo. Porque ao mesmo tempo que ele critica a igreja e todas essas coisas, muitos dogmas dele são da igreja. Sim. Principalmente esse lado maniqueísta, esse lado do pecado, esse lado de o que pode, o que não pode, é certo ou é errado. Não existe meio termo, não existe a área cinza, né? E eu acho que vale lembrar também que o Gil passa por 3 fases, né? A primeira, que são as peças com conteúdo mais religioso, com menos sátiras. Depois ele vai para a parte da sátira social. E aí, enfim, quando ele escreve a trilogia da barca, né? Que é a fase que ele tá na crítica de costumes. Então também existe uma evolução aí dentro da escrita dele. E a trilogia é o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória. Que são os textos mais famosos dele, né? Quem são as pessoas que a gente conhece que viveram nessa mesma época? É Maquiavel, é Shakespeare, é Miguel de Cervantes. Então, todos eles são desse mesmo período. Maquiavel fazendo Mandrágora, Shakespeare, Hamlet, Megera Domada, Sonho de uma Noite de Verão, enfim. Romeu e Julieta. E o Miguel de Cervantes. É Dom Quixote. Que é Dom Quixote. Então, tudo isso acontece meio que na mesma fase. Muito louco, né? Muita gente fazendo muita coisa. Muita coisa boa. Você fica assim, caramba. Pode ter certeza que muita coisa a gente também não sabe. Não, porque não chegou, muita. se perde. Não, e ainda nessa época, se você for pensar, tipo, como que eles escreviam e conservavam, tipo, esses papéis? Se na Inquisição já estava sendo proibido, você acha que eles também não queimaram muitas coisas ali? Então acho que muita coisa acaba se tem perdendo. muita coisa, né, do Gil Vicente que foi perdida. Imagina quanta autora não tinha coisa, mano, maravilhosa e a gente nunca vai ver, sabe? Não, nunca vai nem saber, porque com certeza, se tivesse, teria que ter escrito o nome de um homem. Tipo, jamais Nossa, uma mulher eu fico com poderia vontade de chorar de pensar nisso. Fico triste de verdade. Enfim, desculpa. Eu fico um momento meio bad. Mas acho que é isso, né? Esse é o Gil Vicente. E aí se vocês, né, quiserem saber mais e tal, os seus professores aí. É sempre bom perguntar, porque nós não somos professores. Apenas comentaristas. E muito importante, temos o Alto da Barca, também uma leitura dinâmica do texto do Alto da Barca. Então, se você ainda não ouviu, já está disponível. Para vocês conseguirem entender um pouco melhor disso, esse texto, né? mais, Porque é né? um texto difícil de se ler. Sim, é importante você ouvir e, enfim, ler, né? E tirar as suas próprias conclusões, né? Assim, depois de toda essa conversa. E ver também, né? Ver o lirismo, ver essas características que a gente foi apontando. Eu acho que o teatro é um pouco disso, né? Teatro, literatura, enfim. Óbvio que tem vários estudiosos para te explicarem todas essas coisas, mas a arte, no fim das contas, é a sua interpretação também. É o que chega em você, É né? o que chega em você, é o que te toca, é onde pega naquele momento que você tá lendo, assistindo. Óbvio que se você tem uma prova a respeito do assunto, é o Vai que estudar. É o que o Escute o estudioso podcast. diz. Mas, no geral, né? Mas é isso, gente. Obrigada por ter ouvido a gente. Tudo isso só está acontecendo porque fomos contemplados pela Lei Aldir Blanc de São Caetano do Sul. Então, ajudando aqui a gente a realizar nossos projetos, né? Dando incentivo aos artistas. Então, temos que agradecer sempre. E nos sigam nas nossas redes sociais, @Cia de Teatro A31. E nos vemos na próxima. E é isso É aí. isso, gente. Obrigada. Beijo. Beijo. Até a próxima, gente. Para de tela.